Olá, está no ar o Fala Vereador, o programa da Câmara Municipal de Uberlândia que mostra o trabalho dos parlamentares. E o nosso convidado de hoje é o vereador Fabão, do PV. Seja muito bem-vindo, vereador. Obrigado Adriana, obrigado a toda a equipe aqui da TV Legislativa. Vereador, o senhor foi o vereador mais votado da história de Uberlândia, está no seu segundo mandato. E eu queria saber quais temas o senhor considera mais importantes, mais urgentes neste atual mandato. Então, a gente, esse primeiro semestre, vamos pensar no primeiro semestre, é um período que a gente entende até razoável que a gente faça uma espécie de trégua, vamos pensar assim. Nós que somos mais voltados para a oposição ou para independentes, chame como quiser, por conta de você entender que tem um prefeito que está iniciando a gestão, que vai herdar problemas que não são deles, vai ter que trabalhar com o orçamento que foi aprovado numa outra gestão, ou seja, nem sequer o orçamento ele tem para poder trabalhar. Então a gente fez um primeiro semestre assim, mais de observação, respeitando o Poder Executivo nessa novidade, essas novas equipes, os novos caminhos que a cidade está tomando. E a partir de agora a gente começa meio que já a mapear que os problemas naturalmente vão surgindo, Então hoje a prefeitura ela encontra dificuldade de cumprir alguns contratos, A gente tem recebido muita queixa de pessoas trabalhadores mesmo, que às vezes prestam serviço para uma empresa que é terceirizada, prestadora de serviço para a prefeitura e não está recebendo. O terceiro setor ficou uns dias aí sem receber também, gerou uma baita demanda para a gente aqui, Todo mundo fala, cadê o subsídio? Não caiu, Que é aquele subsídio, aquela subvenção, eles recebem mensalmente e tal. Então a gente já começa a identificar alguns problemas dentro da atual administração e a gente tem condição de fazer uma cobrança assim, um pouquinho mais qualificada e um pouquinho menos panfletária, assim, sabe? Então a gente está entrando nesse segundo momento, um momento em que o período de adaptação já passou. Agora é hora de apertar a cobrança. Quais projetos de lei, indicações ou requerimentos estão em destaque neste semestre? Então, eu tenho tentado avançar bastante em duas temáticas assim que não eram muito habituais para mim, A primeira delas é a questão das apostas online, que é um problema novo, Podemos dizer que é um problema novo e que hoje está atingindo muitas camadas populares, Então, antigamente, essa questão do jogo de azar, enquanto CID, a ludopatia, que é o vício do jogo mesmo, diagnosticado ali, ele era mais restrito às camadas que são um pouco socioeconômico mais privilegiado. Então o sujeito tinha que sair, tinha que ir para um local onde ele jogava poker dele, apostava em cavalo, essas coisas todas. A gente não ouvia muito falar do vício de jogo entre o povão. E com o advento da liberação dessas apostas online, jogo do tigrinho, a gente costuma chamar todos de jogo do tigrinho, O jogo do tigrinho, esse mal ele veio para dentro da vida da família brasileira, de uma forma como a gente nunca tinha experimentado antes, Então hoje as pessoas não comentam muito, a gente ainda tem dificuldade, Tal qual o suicídio, o autoextermínio, A gente não costuma falar muito sobre isso, porque é constrangedor, as famílias ficam enlutadas ali, não quero comentar sobre o assunto. O vício do jogo é a mesma coisa. A pessoa que é viciada, ela demora para admitir, ela vai dissolvendo o patrimônio dela ali, dissolvendo muitas vezes o casamento, a família e tal. E depois de muito tempo é que ela vai pedir ajuda quando ela está completamente falida, devendo para agiota. A gente recebe até com alguma frequência. Mães, sempre, olha, meu filho está devendo para um agiota, o que eu faço? E quando você vai puxar a causa, são apostas online. O sujeito joga ali, acha que vai ganhar tal, e funciona como vício. Isso veio para dentro do celular, Então você imagina, o tanto que a gente é dependente do celular, do ponto de vista de ser viciado mesmo, E toda hora tem que entrar ali, toda hora tem que conferir no WhatsApp se tem mensagem, no Instagram e tal. Então você imagina o sujeito que tem uma casa de apostas ali também, e tem esse vício. Então a gente tem apresentado alguns projetos para tentar suprir essa lacuna que a cidade tem, não por qualquer negligência, porque o problema é novo mesmo.
Então nós estamos tentando avançar, porque o projeto não passa nas comissões que tem que passar, mas assim, proibir publicidade dessas casas de aposta em eventos que tenham algum tipo de ligação com o município, né? Algum tipo de patrocínio ou no local público. E a gente tem tentado também definir uma política municipal, né, de combate, de assistência para essas pessoas. Fomos ao CAPS, né? Nós não temos um CAPS referência assim, para cuidar desses pacientes. Todos oferecem em alguma medida essa assistência. Mas, assim, estão oferecendo ao lado de outras doenças. Não há um atendimento especializado também. Então, a gente foi até o CAPS aqui do Saraiva, né, conversamos, através de emendas, vamos tentar fazer alguns aportes ali para melhorar a infraestrutura, né? E temos que tentar trabalhar naquilo que dá, mas é uma situação muito delicada, muito difícil. Mas com relação ao CAPS, o senhor tem conhecimento de pessoas que, viciadas nesse tipo de jogo, já estão sendo tratadas? Sim, tem acontecido. Inclusive, a própria coordenadora lá me relatou que de um tempo para cá esse volume aumentou bastante. Só que eu acho que há a gente chama de cifra negra, né? Nem sei se o politicamente correto permite ainda falar isso, mas vamos pensar numa cifra oculta, né, que não se vê, de pessoas que não procuram, né? Então há um volume, as pessoas que procuram ajuda, elas são minoria. Então a gente às vezes não tem um termômetro do que está acontecendo de verdade. A gente tem um termômetro quando puxa o assunto numa rodinha ali, minha amiga ali separou por causa disso. O marido dela vendeu a casa deles para pagar a dívida de jogo, acabou o casamento. Sabe, cara? A gente ouve mais conversando com as pessoas. Eu acho que o fluxo de pessoas que reconhecem o problema e procuram ajuda ainda é pequeno, mas ele existe já. O senhor gostaria de destacar alguma melhoria ou conquista recente que teve um impacto direto na população? Você fala em relação a essa questão dos jogos? Não, de maneira geral. De uma forma geral? A gente tem tentado fortalecer, acho que é um debate que tem que ser colocado, né? Mas é um debate também polêmico, com essa questão das escolas especializadas, né? Então há uma corrente de pensamento que é majoritária, né, na pedagogia e até na saúde, de que as crianças atípicas elas têm que estar incluídas nas salas de aula regulares, né? E há todo um universo complexo desse espectro autista, né? É super difícil, até para quem é especialista, quem dirá para nós que não somos. Mas, de uma forma geral, me parece haver uma corrente teórica vinda da universidade, que é dominante, e que prega que essa inclusão deve ocorrer, eles chamam de inclusão total. Ou seja, qualquer criança autista, independente do nível de suporte, seja 1, 2 e 3, ela tem que estar numa sala de aula regular. E há também, eu vou falar do impacto positivo, ele não é nem necessariamente a implementação do serviço, mas eu acho que o impacto positivo na sociedade é o debate sobre isso. Estão surgindo assim, movimentos de pais atípicos, de mães atípicas, que dizem, olha, pera lá, meu filho precisa de uma escola especializada, né? Que a gente desconfia que esse discurso de inclusão total, apesar de parecer muito inclusivo e muito bonitinho, ele mascara um desejo do governo, na verdade, de não gastar dinheiro com a estrutura de uma sala especializada, sob a alegação de que seria uma espécie de segregação. Né? Não, imagina, você vai segregar a criança e tal. Quando, na verdade, quando você põe uma autista nível 3 de suporte dentro de uma sala de aula, se inviabiliza completamente qualquer atividade ali que seja conjunto com essa sala, a depender do grau, né, de suporte que essa criança precisa. Então, o professor, ele consegue fazer adaptações pedagógicas dentro das habilidades dele, das competências dele. Tranquilo, então eu tenho você aqui eu tenho 2 autistas aqui. Um tem a superdotação, né, altas habilidades, e o outro tem um pequeno déficit, nível 1 de suporte. Ok, eu vou fazer aqui, eu, professor, consigo fazer minha adaptação pedagógica. Quando eu for falar, por exemplo, da Revolução Industrial para esse aqui, que tem altas habilidades, eu vou aprofundar um pouquinho mais, né, a matéria, eu vou falar sobre as condições em que viviam as crianças nas fábricas e tal, de acordo com índios e tal. Agora, com essa aqui, eu já vou vou tratar esse conteúdo de uma forma um pouco mais objetiva, mais simplificada, para ele poder absorver também. Agora, tem o outro ali que ele não sabe nem sentar. Não é uma questão de não ser capaz de aprender o conteúdo. Não tenho como trabalhar o conteúdo com aquela criança. Aquela criança precisa de outras atividades. Ela precisa de outras abordagens, outras terapias que não podem ser feitas conjuntamente ali por esse professor sozinho, sabe? E está caindo tudo nas costas do professor, tudo nas costas do professor.
Só que quando você joga o debate da escola especializada, vem o politicamente correto e fala, quer excluir as crianças? Você entende? Então todo mundo fica cheio de dedos de falar sobre isso, mas a gente já começa a ver as famílias atípicas já falando, olha, esse formato para mim não está servindo. Eu preferi o meu filho, não precisa ser uma escola separada não, mas dentro da escola, uma sala especializada. Nenhum país do mundo usa esse modelo de inclusão total. Por que só o Brasil ia funcionar? Está na cara. O Brasil é o país da minha entrada. A minha entrada é um negócio que, óbvio que eu sou a favor da minha entrada, não sou contra. Só que o que é a minha entrada? A minha entrada é uma miragem. Porque eu vou lá, aprovo uma lei que agora todo estudante, idoso, professor, deficiente, todo mundo paga a minha entrada. Aí o cinema tem um custo ali, ele vai ter que cobrir os custos de operação dele e o lucro. E aí, se ele vai vender as meia entradas para todo mundo, ele vai dobrar o valor da entrada. Então quem paga meia, na verdade, está pagando a inteira, e quem pagaria a inteira está pagando a dupla. A meia entrada ela não existe, porque não há um subsídio do Estado para o cinema, né? Para poder falar, cara, vou te dar um subsídio aqui que é proporcional à meia entrada. Então você vai... Não, ele simplesmente aprova a lei da meia entrada e a gente vive nessa miragem de que as pessoas pagam meia e que a gente paga inteira. Quando, na verdade, a gente paga dupla e o sujeito que pagaria inteira pagaria meia, está pagando inteira. Então, o Brasil é muito difícil de lidar. Então, a gente entende que nesse aspecto assim, da educação inclusiva também, a gente entende que algumas coisas precisam ser revistas. Outra pauta que o senhor defende, né, é a questão do meio ambiente. Como é que tem sido o seu trabalho nessa área? Então, a gente tem feito um trabalho local aqui. O plano diretor, a gente até falava aqui antes, né, em off, sobre o plano diretor. O plano diretor foi muito assertivo, assim. Os especialistas, os ambientalistas ficaram muito satisfeitos, né, com tudo aquilo que o plano diretor contemplou. Agora, fora isso, a gente tem feito um esforço assim, particular do mandato em relação à reserva do Pau Furado. Parque Estadual do Pau Furado, que a gente... É lindo, né? Lindo e tem um potencial de turismo ecológico que pode trazer muito recurso para a cidade e engrandecer muito lá, sabe? Então a gente tem feito um esforço de investimento mesmo, né, de emendas impositivas, né? A gente fez uma programação lá com o pessoal que administra, com o pessoal. Pra você ter uma base, o Pau Furado, gente, vai daqui até Araguari. Sabe quanto que eles recebem por mês para fazer a manutenção daquela área do governo estadual? R$500. Entendeu? Aí não tem condição de dar uma estrutura para o sujeito, porque às vezes você quer fazer uma trilha, que eu não entendo muito disso, mas tem algumas trilhas que têm um nível de maior dificuldade e que você precisa de alguns apoios para poder segurar, né? Você precisa, às vezes, de um banheiro, você precisa de uma estrutura de segurança para você não se machucar lá e como é que vai te socorrer lá dentro, né? Então isso não significa alterar o processo, isso significa dar mais segurança para a pessoa que frequenta. Como é que vai fazer qualquer mudança desse tipo com R$500 por mês para cuidar de uma área que vai daqui até Araguari? Então a gente tem feito um esforço de investimento lá, assim, uma programação de 4 anos, vamos pensar assim, nesse mandato, para poder deixar o parque mesmo, assim, sabe, em condição de receber esses turistas, porque assim, tem gente que vem de fora do país para ir para lá. E a gente meio que não dá bola, né? Então eu acho que tem tudo para dar certo. A gente espera que consiga cumprir, né? O senhor tem uma escuta bastante ativa, né, com seus eleitores e com a população de um modo geral. O que mais tem sido enviado, né, para o seu gabinete de demandas, né, e sugestões? Então, é engraçado que a gente sente, assim, né, como eu tenho muita demanda, a gente sente o termômetro da cidade por ali, né, onde é que está pegando e tal. Então, atualmente, o que eu tenho recebido, que é uma coisa que meio que não para, só a questão das vagas, né? Muita gente sem vaga na escola, por mais que a gente já esteja meio que no final do ano, pensando assim, as pessoas continuam ali na fila de espera, muitas mães impedidas de trabalhar porque não conseguem deixar o filho na escola. A gente começa a ver uma reclamação do serviço de pronto atendimento, que sempre existiu, né? Mas que está saindo um pouquinho da curva, assim, justamente, inclusive de profissionais que trabalham nas OS, alegando falta de material. Isso tem acontecido muito. Não tem lençol limpo, não tem fralda para o idoso que está internado, não tem luva cirúrgica, né, que eles chamam, né? Para poder fazer os procedimentos, sabe? Eles estão tendo que reutilizar material que não é indicado, sabe? Muitas denúncias desse tipo, muitas demissões também. Então a gente imagina que a prefeitura esteja querendo fazer algum tipo de reestruturação, que eu acho que até tem que existir. Só não sei se isso não vai sobrar para o usuário lá na ponta, né?
sair exonerando todo mundo e sair reduzindo custos assim, às custas desse usuário final. Acho que as OS elas sempre tiveram supercargos, salários de 30, 40, 50 mil, justamente para abrigar, né, os amigos do rei e poder, de alguma forma, utilizar ali essa moeda de troca, né, de prestar serviço para o município. Acho que poderia começar por esses salários aí, para tentar, né, e preservar, né, a assistência social, o técnico ali que atende a comunidade. É muito mais difícil. O senhor atuou durante 13 anos, né, como policial militar. Como é que o senhor avalia atualmente a segurança no município? Tá bem caótico. Assim, a gente teve se a gente pegar a linha do tempo, Uberlândia sempre foi um local legal, seguro. E aí ela permaneceu um local seguro durante um tempo porque o pequeno delinquente ali, ele achava que tinha polícia, né? Então ele se comportava como se ele estivesse numa sociedade onde a probabilidade dele ser preso ainda era grande, mas já não era, né? Era uma miragem, vamos pensar assim. E aí, de um ano ou dois para cá, parece que a bandidagem percebeu. Então a gente tem tido muita situação de furto, de fiação. Difícil que eu ia falar. Furto de drone. Hidrômetro. Justamente porque esses pequenos furtos aumentaram muito. A gente tem um número controlado, aparentemente controlado de homicídios, quando comparado ao passado, porque na verdade o Uberlândia está sob controle de uma facção única, né? Então esses indicadores de homicídio eles funcionam da seguinte forma: quando os homicídios param ou diminuem abruptamente, é porque está tudo dominado, né? É porque há uma guerra de territórios ali, de pontos de droga, que ela não existe mais. Então ninguém mais precisa ser morto, né, dentro dessa guerra de território. Então o PCC hoje, quem está próximo ali sabe que o PCC controla a criminalidade da cidade. E então a gente tem um número de homicídios pequeno. Mas a questão dos furtos, né, e esses pequenos roubos a gente não tinha aqui, né? Esses roubos, o cara no meio da rua te enquadrando com uma arma assim para você parar o carro, né? A gente teve há pouco tempo atrás um adolescente morto a facada, um adolescente assim, um jovem, né? Que era fazia medicina, salvo engano, estudando medicina. Na Zona Sul. Saindo de uma churrascaria. Então a gente começou a ter uns crimes violentos assim que saíram um pouco da curva. Isso é consequência da má gestão do governo Zema, né? Eu nunca votei no Zema, sempre fui crítico dele, mas o fato é que o Zema governou Minas pendurado numa liminar, né, do STF, que deu a ele o direito de não pagar a dívida com a União e fez com que ele conseguisse pelo menos manter o salário dos servidores em dia, mas ele não contratou mais policiais. Eu fui policial, quando eu até falava aqui antes, quando eu entrei na Polícia Militar em 2008, na 169 CIA, que é responsável pelo setor oeste, nós éramos 130 policiais. Hoje, a área cresceu muito mais, Jardim Holanda, Brom, Pequis, muito maior ali, e o número de policiais caiu para 50. Reduziu mais da metade. Tá? Essa conta nunca vai fechar. Nós éramos 4 viaturas na madrugada, hoje é uma, para atender esse tanto de bairro. Você fala assim, pô, mas eu chamo a polícia nunca vem. Mas ela nunca vai vir mesmo. A polícia só vai te atender numa situação de muita gravidade. Existe uma espécie de fila, de prioridade ali. Você está com som alto, ele está com uma briga com o vizinho, e a outra mulher está apanhando o marido, manda para a mulher, né? E vocês dois ficam na mão porque não tem recurso para atender. A própria polícia não gosta que a gente fale isso, né? Porque é como se fosse importante manter a ideia de que está tudo sob controle, mas na verdade não está. A situação está muito complicada e o culpado é um só, chama-se Romeu Zema, que é um fanfarrão, né? Mal governa o Estado e está saindo por aí querendo ser presidente da República. Só no Brasil, né? Que o cara faz um governo ruim e ainda sai pelos outros estados falando, vou sair presidente, viu? Vê o tanto que eu faço um negócio bom. Não dá para entender. Vereador, o Uberlândia completou recentemente 137 anos. Na sua visão, quais são os maiores desafios da cidade hoje e o que deve ser prioridade para garantir um futuro melhor para quem mora aqui? Eu acho que a gente tem que, falando assim de forma bem superficial, a gente tem que tentar melhorar a qualidade do emprego, né? Porque acho que o Uberlândia tem bastante emprego, né? Que na verdade, isso é um microcosmos do Brasil, né? Assim, às vezes. O Brasil não enfrenta grandes taxas de desemprego. Só que você tem uma fatia muito grande trabalhando em informalidade. Ou seja, então esse pleno emprego, ele também é uma miragem. Porque, na verdade, quando a gente olha para a massa trabalhadora, menos da metade dela está protegida por um recurso previdenciário, um auxílio-doença, né?
E as pessoas que estão aposentadas dependem dessas contribuições para poder receber. E elas não estão recebendo, ou seja, elas estão recebendo, mas na verdade está saindo de outro lugar. Antigamente nós tínhamos 7 trabalhadores ativos para financiar um aposentado. Hoje nós temos 1 para 1. E então essa conta não fecha. O que eu contribuo de INSS não é o suficiente para bancar um trabalhador, né, um aposentado, vamos dizer assim. Então a gente precisava melhorar a qualidade do trabalho aqui, né? Um trabalho mais industrial, né? De maior valor agregado, né? A gente sabe que o setor de serviços é dominante também, mas eu entendo que assim, o fortalecimento desse bom emprego, trazer um bom emprego para a cidade, melhorar esse nível de massa salarial, que aqui é muito baixo. Quer dizer, aqui todo mundo quer pagar um salário mínimo, né? Esses dias eu tive uma reunião com os empregadores, porque eu divulgo as vagas de emprego, né? Eu reuni só os empregadores. Né? E eles, poxa, a gente não consegue contratar, porque está muito difícil contratar, ninguém quer para ganhar R$ 1.600, porque eu posso fazer um Uber e ganhar isso aí por semana, né? A diarista pode fazer 2 diárias ali que ela faz, ela já, numa semana, ela já faz um salário mínimo no mês. E o empregador, ele não quer abrir mão daquela lucratividade histórica que ele tem, né, aí, para poder distribuir um pouco para essa massa salarial. E aí fica nesse conflito, né? A gente recebe muita queixa. Hoje em dia a gente tem recebido mais queixa de quem não consegue contratar do que quem não consegue emprego. São os mais desesperados. Então eles vêm e falam, não consigo, eu preciso de tantas pessoas, faço um processo seletivo, 50 me mandam o currículo, eu chamo 50 para uma entrevista, só vem 10. Dos 10 eu contrato 3, dos 3 só um vem trabalhar, sabe? E esse um ainda vai embora na hora do almoço, assim, desistir. Por quê? Porque ele está achando uma atividade paralela, né? Ou ele tem, eu nem sou crítico disso, mas a gente tem benefícios, por exemplo, sociais, que a pessoa vai ganhar R$600 ali. Aí, quando ele vai lá no CRAS pedir uma vaga de escola, o assistente social fala, pô, se você tivesse no Bolsa Família, você ganhava a vaga. Agora está trabalhando, paga R$1.600, não ganha. Ele não está errado, não, ele está tentando ajudar o cara ainda, né? Então nós não podemos ser uma sociedade que não valoriza essa mãe que trabalha, por exemplo, sabe? Não estou falando que não tenha que ter assistência, tem que ter, eu sou super a favor do Bolsa Família, de qualquer política, né, dessas de compensatória. Mas eu não posso, pô, esse dia eu recebi uma mãe chorando aqui, sabe, chorando, sabe, de uniforme. Pensa uma figura clássica de uma trabalhadora. Ela de uniforme, ela fala, cara, eu preciso muito trabalhar e eu não tenho onde deixar meu filho. Ela queria vaga, né? E a gente ligou nas escolas todas e tal. Ela levava o filho dela de bicicleta, depois ia trabalhar, sabe? Ganhava um salário mínimo, mas ela não queria o benefício. Ela quer, pô, tentar construir uma carreira, sabe? E aí ela se vê cercada dessa conclusão. Fala assim, pô, se você tivesse no Bolsa Família, você podia trabalhar informalmente, né? E ganhar um pouquinho mais, seu filho ia ter mais um acesso aqui, tal, tal, tal. É muito difícil. Acho que talvez o maior desafio seja esse, melhorar a qualidade do emprego e essa massa salarial, jogar essa massa salarial para cima. Vereador, setembro é o Setembro Amarelo, mês de dedicação, né, dedicado à valorização da vida e prevenção ao suicídio. Na sua opinião, qual a importância, né, de políticas públicas voltadas para a saúde mental? Como é que está esse processo no município? Eu acho que, tal qual a iniciativa do Setembro Amarelo, o que se tem é só a fumaça, né? Porque o Brasil é cheio dessas também, o Janeiro Branco, o Setembro Amarelo. Quer dizer, esses dias eu vi uns indicadores que desde que foi criada a campanha do Setembro Amarelo, sabe o que aconteceu? Os suicídios aumentaram. Não que haja uma relação comprovada, né? Mas isso demonstra que a gente aqui na política vê isso aqui direto. Isso aqui é né, o tanto de homenagem, de coisa que você tem aqui, que não reflete em nada. Então, nós, do ponto de vista prático, nós não temos política pública séria para o pessoal de saúde mental. Não tem, sabe? Dentro da prefeitura, essas pessoas não estão acolhidas. Né? Vamos pensar no servidor, né? A gente que é muito próximo, estamos em volta. Os servidores da prefeitura, se passar por um perrengue, ele não tem um atendimento. Às vezes ele está passando por um assédio moral, às vezes ele está passando por um problema ali. Então, o Setembro Amarelo, tal qual o Janeiro Branco, qual tal Agosto Lilás, sei lá, eles são só fachada, né, para o Estado e para a sociedade fingir que está preocupado com um determinado problema, quando na verdade ninguém está.
Tanto é que os indicadores só aumentam com janeiro amarelo, com setembro amarelo, com janeiro branco, com tudo. Porque não há investimento, né? Grana no negócio. Você tem que ter dinheiro nos CAPs, né? Você tem que ter psicólogo dentro de escola, você tem que ter assistência social. Não é vou fazer uma campanha aqui, botar um lacinho em todo mundo e está todo mundo preocupado. Isso funciona para sair na imprensa, para fazer evento, para dar uma sensação de trabalho. Mas, na verdade, também não. Vereadora, eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui conosco hoje, né, por compartilhar um pouco da sua trajetória, do seu trabalho no Poder Legislativo. Eu que te agradeço, Adriana, a equipe aqui da TV Câmara. É sempre um prazer para mim estar aqui com vocês. Muito obrigada, vereador. Nós conversamos com o vereador Fabão, do PV, e o programa Fala Vereador de hoje termina aqui, mas você pode continuar nos acompanhando nas redes sociais da Câmara Municipal e também no nosso canal do YouTube. Até a próxima edição.